Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Samuel Soares e volto aqui com mais um vídeo para vocês falando a respeito do Evangelho de Deus. Então, sente-se na sua cadeira ou no seu sofá e vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. E hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre o livre-arbítrio. Será que ele realmente existe? Será que o ser humano é realmente livre? O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? E bom, primeiramente nós temos que deixar bem claro o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a dádiva divina de fazer escolhas reais, o que nos torna responsáveis por cada um de nossos atos, sejam eles bons ou ruins. Cada ação, cada decisão que tomamos tem uma consequência. No princípio, quando Deus formou o ser humano, Ele não nos fez como robôs ou marionetes programados para seguir um roteiro automático. Ao nos fazer a sua imagem e semelhança, Ele nos concedeu a faculdade de decidir, de escolher. Como podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. Ou seja, podemos ver aqui que Deus ele dá uma ordem clara para Adão, mas ao mesmo tempo ele deixa a porta aberta para a possibilidade de obediência ou rebelião. O amor ele exige escolha. Se não pudéssemos dizer não, o nosso sim não teria valor ou significado algum, pois o amor ele não pode ser forçado ou programado, mas deve ser voluntariamente dado. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, para que a sua criação pudesse amá-lo por livre e espontânea vontade. Imagine um ser humano e um robô. O robô, ele não tem livre-arbítrio. Ele segue ordens pré-programadas. Você pode até fazer com que pareça com que ele te ama, mas ele não te ama de verdade. Já o ser humano, ele tem a capacidade de amar, de escolher quem ele quer amar, e o que ele vai fazer e o que não fazer. Pois sem o livre-arbítrio, não haveria a possibilidade de surgir o amor. Deus, quando disse para Adão e Eva não comerem do fruto proibido, ele estava dando uma ordem, sim, mas ao mesmo tempo dando uma escolha de obedecer a Deus ou comer do fruto proibido e desobedecê-lo. E foi o que aconteceu. Eles desobedeceram a Deus. E a triste realidade é que a humanidade escolheu o caminho do distanciamento, também conhecido como pecado. E embora ainda tenhamos a capacidade de escolher, de tomar decisões, a nossa natureza decaída muitas das vezes nos aprisiona em inclinações erradas, em vícios, no pecado e tudo mais. Contudo, a graça de Deus, ela nunca nos abandona, como lemos lá em Isaías, no capítulo 30, a partir do versículo 21, que diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Deus continuamente nos guia com seu Santo Espírito, sussurrando em nossos corações qual é o caminho certo a se seguir, mesmo quando nós vacilamos. Com a liberdade também vem a responsabilidade, desde como tratamos o próximo até as atitudes que cultivamos em secreto. Tem consequências. Ter liberdade não quer dizer viver sem regras, até porque se não houvessem leis, o universo inteiro seria um caos completo. Tudo morreria. Se não houvesse certo ou errado, tudo seria permitido. É importante não confundirmos liberdade com libertinagem. Quem vive de forma libertina, a libertinagem é o resultado de ações egoístas, inconsequentes e imorais. Pessoas que vivem dessa forma acham que suas ações não vão afetar os outros. Ou melhor dizendo, eles não ligam que suas ações vão afetar outras pessoas. Eles não ligam
se haverá consequências depois. Eles se entregam totalmente ao prazer, para uma vida niilista. Eles fazem o que bem entendem e acham que não haverá consequências amanhã. Pessoas que vivem dessa... Enfim, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem dessa forma. Se entregam totalmente aos prazeres desse mundo e não ligam para as consequências que virão depois. Acham que essa é a verdadeira liberdade, quando na verdade não é. A liberdade não significa viver sem regras. É tomar decisões por vontade própria e viver de acordo com as regras daquela decisão. Como, por exemplo, digamos que eu decida não roubar uma joia. Eu estou tomando uma decisão. Eu estou usando do livre-arbítrio, tomando uma decisão, mas ao mesmo tempo estou me submetendo à responsabilidade e às regras que vêm com aquela decisão. Ou seja, se eu decido não roubar, eu estou tomando uma decisão, mas ao mesmo tempo estou vivendo de acordo com as regras daquela decisão. Se eu escolho não beber álcool, eu estou tomando uma decisão, mas ao mesmo tempo me submetendo às regras que vêm com aquela decisão, com as responsabilidades de tomar essa decisão. Pois essa é a liberdade, tomar suas próprias decisões e ser responsáveis pelas consequências que vêm com ela. E eu aposto que nesse momento você deve estar se perguntando o seguinte: Deus não é onisciente? Ele não sabe de tudo, incluindo o nosso futuro e todas as nossas decisões? Será que nossas escolhas realmente importam? E a resposta é: sim, importam. Não confunda saber com causar. Deus pode saber de tudo que estamos pensando, de tudo que aconteceu e ainda vai acontecer, mas não é Ele que causa isso. A onisciência divina de Deus não anula a nossa vontade. Ao contrário, ela caminha ao lado dela. O Espírito Santo, ele age em nossos corações, sussurrando a direção correta. Mas a decisão final de ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do nosso ego é sempre nossa. A vida é assim. A vida é como se fosse um quadro. E as nossas decisões são o nosso pincel. Que cores você tem usado para pintar o seu quadro? E antes de encerrarmos o vídeo, eu gostaria de agradecer ao Vini Uzer, que sugeriu esse assunto para fazer vídeo. E antes de encerrarmos, uma breve oração. Senhor meu Deus, eterno Pai, agradeço por mais uma semana que o Senhor concedeu para todos nós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com o Teu Santo Espírito, Senhor. Que Ele nos guie pelos Teus santos caminhos, Senhor. A graça do Senhor nunca nos abandona, mesmo quando nós vacilamos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sempre tomarmos as decisões corretas, Senhor. Viver de acordo com a Tua santa vontade, Senhor. Escolher a Ti ao invés dos prazeres desse mundo, Senhor. É tudo isso que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, curte, comenta e compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Ativa o sininho para receber todas as notificações para quando sair vídeo novo. Eu me despeço de vocês e até um próximo vídeo.